No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como podemos utilizar os ícones do site do Fonte Awesome. Então fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como chegarmos a esse resultado. Fala, devs de plantão, tudo bem com vocês? Então, para darmos início ao nosso projeto de como utilizar os ícones do site do Fonte Awesome, eu vou criar uma pasta principal, a qual essa pasta ela vai conter o nosso arquivo HTML e o CSS. Então, botão direito numa área limpa da tela, vou na opção Novo e vou clicar na opção Pasta. Vou dar o nome dessa nossa pasta de Fonte Awesome. Vou abrir a pasta e dentro dela eu vou criar uma subpasta chamada CSS. Essa pasta ela vai ser responsável por conter o meu arquivo style.css, que será o arquivo utilizado para criar a estilização do nosso documento HTML. Feito isso aí, vou clicar com o botão direito numa área branca aqui da tela e vou pegar a opção abrir com code, ou seja, eu quero que seja aberto esse meu documento direto no VS Code. Ao fazer isso aí, então, o nosso arquivo, a nossa pasta já está aberta direto no meu VS Code. Agora eu vou clicar com o botão direito numa área limpa, vou clicar na opção New File e o primeiro arquivo que eu vou criar é o index.html. E o próximo documento que eu vou criar agora, vou clicar aqui na pasta CSS, vou clicar com o botão direito sobre ela e vou clicar na opção New File. Vou clicar em style.css e desta maneira eu criei o arquivo para estilização do meu documento. Então eu estou com meus dois documentos criados, o index.html e o style.css. Notem que já aparece aqui dentro da pasta o meu arquivo index.html e dentro da pasta CSS o meu arquivo style.css. Posso fechar esse documento, não preciso mais. Agora eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer antes de tudo é criar a estrutura básica do meu documento HTML. Então vou clicar aqui ó, index.html, vou digitar o ponto de exclamação e vou pressionar a tecla Enter. Então foi criada a estrutura básica do meu documento HTML5. Vou mudar a linguagem de inglês para português, então vou digitar ali onde está EN, eu vou mudar para PT-BR e vou colocar o título do meu documento de Fonte Awesome. Então desta maneira eu já defini o nome do meu documento e a partir de agora nós vamos dar continuidade no nosso projeto. O próximo passo que nós precisamos é o seguinte, eu vou clicar aqui no final do fechamento da tag title, vou pressionar a tecla Enter e aqui eu vou digitar a palavra, ou melhor, eu vou digitar a tag link. Então eu quero linkar, ou seja, eu quero fazer a ligação entre meu documento HTML e meu documento style.css. Então eu vou pressionar a tecla Enter. Ele está pedindo para mim referenciar, ou seja, apontar o caminho onde está o meu arquivo style.css. Para isso eu vou dar um Ctrl espaço, ele vai abrir um menuzinho a qual eu tenho a minha pasta CSS, vou clicar nela e aqui eu vou marcar o arquivo chamado style.css. Então desta maneira, a partir de agora o meu documento style.css está linkado com o meu documento HTML. Já vou clicar com o botão direito numa partezinha aqui do meu documento HTML e vou pegar a opção Open with Live Server, ou seja, abrir com Live Server. Eu faço isso aí para toda vez que eu fizer alguma alteração, automaticamente essa alteração ela já vai ser mostrada direto no meu documento HTML. Vou pegar esse documento e vou trazer bem para o canto do monitor e assim ele me dá a possibilidade de eu fazer o alinhamento dos meus documentos um ao lado do outro. Já vou deixar desta maneira organizado para ficar uma coisa bem melhor para nós vermos. Pronto. Agora o próximo passo que eu preciso é o seguinte, eu preciso fazer a vinculação do meu documento HTML diretamente com o site do Fonte Awesome. Para isso eu vou vir aqui no Google e vou digitar assim, ó, cdn Fonte Awesome.
Ao fazer isso aí, eu vou pegar esse ícone aqui, ó, FontAlce Libraries, vou clicar nele e aqui dentro dele consta o ícone, ou melhor, consta o link que eu preciso para fazer a vinculação entre o meu documento HTML e o site do FontAlce. Para isso, eu vou clicar aqui na opção. Eu tenho tanto a opção copiar URL, como eu também tenho a opção copiar link de tag. Eu vou pegar a opção Copy Link Tag. Vou clicar nessa opção. Vou vir aqui no meu documento HTML, no final da minha linha, a qual eu fiz a vinculação com o documento style.css, eu vou clicar aqui no finalzinho e vou pressionar a tecla Enter para ir para a linha de baixo. Agora, simplesmente, eu dou um Ctrl V e a partir de agora eu criei a vinculação entre meu documento HTML e o site do FontAlce. Bom, voltando aqui nessa parte, agora o meu próximo passo é o seguinte: eu vou criar a div principal que vai conter todos os meus ícones. Então, para isso, eu vou digitar .mídias-ícones. Esse vai ser o nome da minha div. Vou pressionar a tecla Enter e Enter novamente para dar essa quebra de linha. Então, a partir de agora, eu já tenho a minha div principal que vai conter todos os ícones. Dentro dela, eu vou criar o meu link de navegação, ou seja, os meus links a qual permite me levar de uma página para outra. Então, para isso, eu vou digitar a tag A e vou pressionar a tecla Enter. Essa tag A, ela está me pedindo uma referência, ou seja, o ponto de ligação que ao clicar num determinado item que tiver nela, ele me leve para uma outra página. Como eu não quero direcionar para página nenhuma, eu simplesmente coloco o asterisco. Então, dessa maneira, eu estou fazendo uma vinculação cega, digamos assim. A partir de agora, eu preciso, no nosso exemplo, nós vamos utilizar 6 links, então eu vou selecionar essa linha aqui, vou segurar as teclas Shift Alt e vou pressionar 5 vezes para baixo para fazer 5 cópias da minha tag de link. A partir de agora também nós vamos pegar os ícones que nós vamos utilizar no nosso documento. Então, para isso, eu vou voltar aqui nessa aba, a qual eu utilizei do FontAlce, vou voltar para a página do Google e a partir de agora eu vou digitar somente FontAlce. Feito isso aí, eu vou entrar nesse primeiro link aqui, ó, FontAlce, ou melhor, fontalcem.com, vou clicar. E para isso, nós vamos procurar agora um botão chamado Explorer FontAlce Free, ou seja, é através desse local que nós vamos utilizar os ícones gratuitos. Esse site ele me dá a possibilidade de utilizar vários ícones, mas tem muitos ícones que são pagos e também tem muitos ícones gratuitos. Nós vamos trabalhar somente com os gratuitos, então vou descendo até achar o botão Explorer FontAlce Free. Então, aqui está o botão que eu preciso. Vou clicar nele. Ele vai me dar a possibilidade de entrar nessa parte do site. E a partir de agora eu vou pesquisar os ícones que eu quero utilizar. O primeiro ícone que nós vamos utilizar é o do Facebook. Então, basta vocês virem aqui na barra de pesquisa e digitar Facebook e pressionar a tecla Enter. Ele vai me dar alguns modelos de botões, ou seja, de ícones que eu posso utilizar. Eu vou utilizar esse primeiro aqui, então basta eu clicar nele. Ele vai me abrir essa janela aqui, a qual ela contém o link que eu preciso para utilizar esse estilo de ícone. Então basta eu vir aqui nesse item, clicar nele, ele foi copiado e basta eu vir aqui na parte da tag A e eu simplesmente dar um Ctrl V. Então, a partir de agora, eu já coloquei o primeiro ícone que nós vamos utilizar, que é o do Facebook. O próximo ícone que nós vamos utilizar, posso fechar essa janela, o próximo que nós vamos utilizar é do Instagram. Então, vou lá, Instagram, vou pressionar a tecla Enter, vou pegar aqui esse ícone e já vou copiar o link. E assim eu faço para todos os links dos ícones que eu preciso. Instagram já foi. Próximo ícone que eu preciso é o do WhatsApp. Vou pegar aqui a parte do WhatsApp, selecionar e já vou simplesmente colar aqui.
Próximo que nós vamos utilizar é do Twitter. Pronto. Tem vários modelos, o tradicional seria esse aqui, mas eu vou pegar o novo modelo do Twitter, que é o X. Então selecionei, já copiei o link e vou ali e colo. Penúltimo ícone que nós precisamos é o do Telegram. Já vou pegar ele, copiar e colar. E o último ícone que nós vamos precisar é o ícone do GitHub. Pronto. Então eu já tenho os 6 ícones que eu vou precisar utilizar no nosso projeto. Já posso fechar essa página, não preciso mais dela. E aqui está os 6 ícones que nós precisamos. A partir de agora nós vamos fazer o que? A estilização desse nosso documento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir as cores que eu vou utilizar nesse nosso projeto. Então para isso, para mim não precisar ficar digitando código hexadecimal, eu vou criar a variável das cores. Então para isso eu vou digitar root e simplesmente eu vou criar as nossas variáveis aqui. Então eu vou digitar CLR, que é a abreviação de color, _red. Então a primeira cor que nós vamos utilizar é a vermelha. Então para isso, para o código da minha vermelha, ela vai ser F7 e 4 vezes o número 0. Então a primeira cor já definimos. A próxima cor que nós vamos definir é a cor amarela. Então para isso eu vou digitar CLR-yellow. Pronto. O código da minha cor amarela que eu vou utilizar é o BC03. Então esse aí é a cor amarela que eu preciso. E a última cor que eu vou utilizar, CLR-black, ou seja, a cor preta. Então para isso eu simplesmente venho e digito 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a cor preta, que seria 6 vezes a letra 0. Então desta maneira eu já defini as cores padrões. Então logo adiante já vamos começar a utilizar essas variáveis. Próxima estilização que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos zerar as configurações básicas que vem no meu documento, ou seja, as margens que já vêm definidas, que seriam aquelas margens de 16 pixels aproximadamente, tanto margem externa como margem interna. Para fazer isso aí eu vou digitar asterisco, espaço, abrir chaves e vou dizer o seguinte: as margens vão ser zeradas, ou melhor, as margens externas vão ser zeradas, o padding, ou seja, a margem interna também vão ser zeradas, e por último o box sizing nós vamos deixar como border box. Então a partir de agora nós resetamos o nosso documento HTML, deixamos ele zerado. Próxima parte que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos começar a utilizar a primeira cor da nossa variável. Nós vamos colocar uma cor de fundo nesse nosso documento. Então para isso eu vou pegar a tag body e vou digitar o seguinte: eu vou dizer que o background, ou seja, a cor de fundo desse meu documento, vai ser da cor preta, então black. Então basta eu vir aqui digitar var, automaticamente quando eu boto a propriedade var, ele já puxa para nós as variáveis que estão já definidas aqui na parte de cima e basta eu selecionar. Então a partir de agora ele já aplicou no meu documento a cor preta. Próxima formatação que nós vamos fazer é da nossa div. É a div que contém todos os nossos ícones, a nossa div mídias ícones. Então para isso eu vou digitar ponto mídias -ícones, vou abrir chaves e vou pressionar a tecla Enter. A primeira coisa que eu vou fazer é definir ela como o ponto de referência para a parte de alinhamento dos meus ícones. Então eu vou digitar o seguinte: eu vou digitar position e vou dizer que a posição vai ser relativa. Próxima propriedade que eu vou definir é a display do tipo flex, ou seja, eu quero que todos os meus documentos fiquem em linha. Também eu vou definir também
que a minha div ela vai ocupar uma largura de 100% no meu documento HTML. Então, para isso, eu vou colocar 100 VW. E a altura, ela vai ocupar uma altura de 100% VH. Ou seja, tanto largura e altura vai ser ocupado pelo igual o nosso documento HTML. Pronto. Eu vou fazer com que esses ícones eles fiquem alinhados tanto na horizontal como na vertical. Então, para mim fazer o alinhamento dos meus ícones na horizontal, fazer com que eles fiquem centralizados na horizontal, eu vou digitar Justify Content e vou dizer que a centralização deles vai ser através da Center. E fazer com que eles fiquem alinhados na vertical, eu vou utilizar Align Itens e vou usar Center. Então, desta maneira, eu posicionei meus ícones bem no centro do meu documento HTML. Já terminei essa parte da estilização da minha div. A partir de agora, nós vamos estilizar os nossos links. Então, para isso, eu vou digitar .mídias, ícones, espaço A. Então, a partir de agora, eu vou estilizar a tag A. Então, a estilização da minha tag A ela vai funcionar da seguinte maneira. Primeiramente, eu vou colocar um display flex, porque eu quero manter com que os ícones fiquem em linha. Também eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a margem, eu vou fazer com que as margens desses meus ícones, ou seja, o espaçamento entre eles, em cima e embaixo não exista, então 0px, e na direita e na esquerda eles fiquem 10 pixels de distância um do outro. Então desta maneira eu fiz o afastamento dos meus ícones. Também eu vou definir a cor deles, vou digitar var, e a cor dos meus ícones eu quero que ela seja na cor vermelha. Então a partir de agora meus ícones começaram a ser vermelho. Eu vou digitar também, vou aumentar o tamanho dos meus ícones, vou colocar um font size de 120 pixels. Então notem que os ícones já ficaram grandes. Só que vocês notem também que abaixo dos ícones tem esses traços, que seria essas linhas aqui referente a links. Como são links, eles têm essa linha por padrão. Então para isso eu vou digitar text decoration e vou digitar none, ou seja, eu não quero essa linha na parte de baixo, então sumiram. E por último, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma transição que ao passar a seta do mouse em cima, quando eu levar a seta do mouse em cima, os meus ícones vão trocar de cor. Então, para aquela cor não seja, ou melhor, aquela troca de cor não seja muito rápida, eu vou utilizar a propriedade transition e vou dizer que a transição, ou seja, a troca de uma cor para outra vai ser de 0,3 segundos e easy. Tá? De uma forma meia, digamos assim, não completamente rápida, mas também não tão devagar. E para finalizar o nosso projeto, eu vou dar o efeito dessa troca de cor que eu comentei para vocês. Para isso, eu vou digitar o seguinte, eu vou digitar mídias, ícones, a, over, ou seja, ao passar o mouse por cima, eu quero que os meus ícones troquem de cor. Então eu vou colocar color, vou digitar var e eu quero que eles troquem para a cor amarela. Então a partir de agora o nosso projeto já está pronto. Então notem que ao passar a seta do mouse por cima, eu tenho a possibilidade de fazer essa troca das cores. Então, como vocês puderam perceber, pessoal, é bem simples nós utilizarmos os ícones do site do FontAlce. Só não podemos esquecer de fazer a vinculação do nosso documento HTML direto com o site. Então, para isso, vocês viram que é bem fácil nós utilizarmos, basta a gente entrar no CDN FontAlce, copiar o link e colar ali na tag head, colar o link para fazer essa vinculação. Espero que tenha sido fácil para vocês tenham entendido bem o conteúdo. Qualquer dúvida,
pessoal, eu fico à disposição, basta vocês colocarem as dúvidas de vocês nos comentários. Para quem não for inscrito no canal, eu convido a se inscreverem, ative o sininho das notificações para sempre receberem novidades quando forem colocadas aqui no canal. Deixem aquele like para o YouTube saber que o conteúdo do nosso canal sempre vai ser relevante e principalmente compartilhem para o máximo de pessoas que puderem para ajudar o canal a crescer cada vez mais, certo? Um abraço a todos, pessoal, e até mais.